coração acelerado, medo, angústia, inquietação, tontura. Quando esses sintomas aparecem sem motivo, pode ser sinal de que há algum distúrbio psicológico. A partir de hoje, você vai acompanhar a série sobre problemas emocionais que mais atingem as pessoas. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade e transtorno do pânico, que é uma das complicações da ansiedade. O psicólogo Pedro Quaresma vai falar pra gente sobre esses sintomas da ansiedade. Pedro, até que ponto são considerados normais? Os sintomas da ansiedade são considerados normais na vida das pessoas. Todas as pessoas sentem ansiedade em algum momento da vida. No entanto, se essa ansiedade é muito forte ou muito contínua, as pessoas têm que olhar com mais cuidado para isso, porque ela pode se tornar patológica. Isso chega até a ser um mecanismo de defesa, né? Claro, é um mecanismo de defesa. O problema é quando esse mecanismo de defesa ultrapassa alguns limites, em frequência, magnitude e duração, ou seja, quando a ansiedade começa a aparecer várias vezes durante o dia, por um período muito longo, quando aparece uma ansiedade muito forte, quase incontrolável. A ansiedade mais comum é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. É uma ansiedade que permanece durante todo o cotidiano da pessoa, permanece por uma vida, às vezes, quando não é tratada. E o grande problema é que a pessoa passa a encarar aquilo como algo natural na vida dela. Ela acha que é uma característica de comportamento. Exatamente. Então, meu pai é ansioso, minha mãe é ansiosa, meus irmãos são todos ansiosos, isso é normal, na minha família todo mundo assim, isso é coisa da nossa personalidade. Então, tudo bem. Mas não é tudo bem, porque aí a pessoa desenvolve alguns problemas físicos, né? Ou algum problema estomacal, né? A pessoa pode desenvolver algum tipo de fobia social, começa a se isolar um pouco por conta de ficar muito ansiosa em alguns ambientes. E quais são os sintomas que a ansiedade está realmente passando do limite normal? Nós podemos pensar em transtornos de ansiedade de uma forma geral. E aí, os sintomas de ansiedade são os sintomas clássicos, boca seca, mãos frias, um sentimento de embrulho no estômago, uma leve palpitação. E aí nós podemos pensar também nos transtornos de ansiedade mais severos, um desdobramento deles é o transtorno do pânico. E aí esse sim tem sintomas muito mais fortes em magnitude, né? Ou seja, a pessoa pode sentir que tem o coração quase explodindo, sente um embrulho no estômago quase insuportável, sentimento iminente de morte, sentimento de despersonalização, que é a pessoa se sentir como se estivesse em um sonho, como se ela não fizesse parte daquela situação devido à tamanha ansiedade, né? E uma série de outros sintomas que em conjunto podem caracterizar o transtorno do pânico. E esses sintomas ansiosos, eles podem levar a algum quadro específico de comportamento, até que a pessoa, não tendo aquela crise de pânico, ela vai ter outros tipos de atitudes, vai deixar de trabalhar, vai deixar de fazer as coisas dela de rotina? É muito comum que as pessoas com transtorno do pânico comecem a se isolar socialmente, evitem ir ao trabalho ou à escola, por exemplo, comecem a evitar e não aceitar convites de amigos, comecem a ficar mais nervosas e mais explosivas, menos concentradas, menos produtivas nas atividades da vida diária, e justamente essas situações podem levar a pessoa a desenvolver uma comorbidade do transtorno do pânico, que seria a depressão, como um sintoma ou como uma doença secundária a esse transtorno. O psicólogo, quando recebe alguém com suspeita de transtorno do pânico, encaminha para um médico, em geral um médico psiquiatra, que vai eliminar outras possibilidades, por exemplo, hipertiroidismo, por exemplo, alguma doença cardíaca de fato. E, em geral, o tratamento é feito em parceria com o psicólogo, então o médico medica e acompanha esse paciente, e semanalmente o psicólogo acompanha em psicoterapia com o intuito de melhorar o autoconhecimento dessa pessoa, principalmente sobre os estímulos desencadeadores do transtorno do pânico, das crises de ansiedade. A ansiedade está muito ligada ao estresse? Sim, está ligado ao estresse, mas o estresse é normal no dia a dia. As pessoas
se estressam e se defendem de algumas situações no trabalho porque estão estressadas, por exemplo, né? Elas acabam um trabalho que tem um deadline importante por conta do estresse, porque vão lá e fazem acontecer, depois relaxam. O problema é quando o estresse dura muito tempo, você dorme, acorda ansioso e estressado, e isso acaba trazendo outros prejuízos para a vida, né? Verdade, a ansiedade todo mundo tem. A partir do momento que isso começa a interferir nas atividades do dia a dia, é bom a gente prestar atenção, né? Exatamente. Obrigada, Pedro, pela entrevista. Semana que vem eu volto com mais dicas.